dessa identidade, o processo identitário. Você tem Sérgio Buarque de Holanda, você tem Darcy Ribeiro, e você tem Gilberto Freire, certo? E o Gilberto Freire, ele vai trazer o seu notório Casagrande Senzala, que entre livros e livros, ali dentro da história, é um dos mais fundamentais, mas também é um dos que traz o chamado mito da democracia racial, certo? E aí, para demonstrar o mito da democracia racial, eu trouxe um trecho do livro Casagrande Senzala, uma edição de 1954, que eu tenho aqui, que diz assim, ó: quanto à miscibilidade, nenhum povo colonizador dos modernos excedeu ou sequer igualou nesse ponto aos portugueses. Foi misturando-se gostosamente com mulheres de cor logo ao primeiro contato e multiplicando-se em filhos mestiços, que uns milhares apenas de machos atrevidos conseguiram firmar-se na posse de terras vastíssimas e competir com povos grandes, numerosos na extensão de dominação colonial e na eficácia da ação colonizadora. O que eu estou querendo dizer com esse trecho? Ele tem dois problemas. O primeiro problema que ele é bem sexista, né? Ele objetifica, né, colocando ali o misturar-se gostosamente, vamos colocar assim, né? Porque a ideia do mito da democracia racial é que o indígena, o negro e o branco teriam se misturado e feito essa coisa maravilhosa que é o Brasil, né? É a forma como eles colocam assim, tentando pacificar o processo de desenvolvimento desses grupos. Porém, os únicos que vêm dessa forma são os brancos, né? Porque aí os movimentos indígenas e o movimento negro não reconhecem a democracia racial, porque não há uma democracia. Porque primeiro vamos ensinar, porque é bom a gente discutir atualmente, é bom a gente discutir bastante democracia, no sentido da palavra. E democracia racial vai entender que todo mundo tem voz e tem vez dentro do sistema. Quem perde e quem ganha, os dois, eles têm o mesmo nível de respeito e o mesmo nível de criticidade. Ou seja, se você está numa eleição, o partido A ganhou, o partido B perdeu, não é? Agora o partido B não tem que ficar quieto, não, ele tem que ir lá e tomar a voz para poder fazer alguma coisa. Então, dentro da democracia racial, seria a ideia de que todo mundo tá igual no mesmo patamar. Só que, cara, no Brasil não tá igual. O Brasil não está no mesmo patamar social, o Brasil não está no mesmo nível social. Você tem uma hierarquização, uma espécie de nível de coisas. E a gente consegue ver isso na atualidade, a gente consegue ver na forma como as coisas se desenham, a gente consegue ver no preconceito nato das coisas, né? E fala-se da religião, fala-se do conceito, fala-se na música, na cultura, né? Tanto que o processo cultural de dança e de música, ele é fundamental para a construção dessa identidade, dessa reconstrução, desse resgate das tradições e trazendo para cá também como um modo de empoderamento racial, que é o indivíduo ali poder ter a sua voz e vez dita. Então, além da problemática sexista e da problemática racial que tem no trecho do Casagrande Senzala aqui, ele coloca que existe uma ideia de similaridade que não existe no Brasil na prática, só existe na teoria. Essa teoria ela é muito bem desenhada quando você coloca que existe tudo bonitinho, vai vir um desenho animado, alguma coisa assim, uma propaganda, né? Até falar a verdade, a gente consegue perceber que há uma discriminação racial até nas próprias propagandas, e nem precisamos ir muito longe para perceber isso, que as propagandas elas têm um caráter de exclusão do indivíduo que é negro muitas vezes. E é por isso que o Gabriel falou é bem fundamental a gente entender. Você ter uma vencedora de um Big Brother Brasil, uma pessoa negra, você ter uma jornalista negra, você ter um dos maiores cantores do Brasil, um dos maiores rappers do Brasil, que é o Emicida, um cara negro, você ter mulheres negras na música, como a Isa, por exemplo, isso daí é representatividade, cara, isso daí é você olhar na TV e você se ver ali, você perceber que, opa, eu posso ser essa pessoa, porque ele tá ali, ele é como eu, ele tá ali, e eu posso chegar lá. Qual que é o problema? A gente não tem esse problema de representatividade. Eu digo como uma pessoa branca. E assim, se a gente olhar na matriz da coisa, eu nem sou o branco clássico. Porque no Brasil não tem como ser assim. Minha mãe é negra, cara. Mas eu não... Se eu não sou... Eu sou naquela loja. Se eu não sofro preconceito racial, eu não sou negro, cara. Então, assim, vamos pensar da seguinte maneira. Se existe uma representatividade lá na TV, eu nunca tive problema de olhar na TV e me ver representado por pessoas ou por indivíduos ou por questões, é porque eu tive representatividade, mas eles não tiveram. As populações negras não tiveram isso.
E agora tem. Agora tá na TV, agora é papel de protagonista. Se você pegar, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem legal, a série Aruanas, por exemplo, que é com 4 mulheres de protagonista, você coloca a Thaís Araújo num papel, assim, fundamental, ela é advogada, ela faz o que ela quer, ela consegue, digamos assim, é um papel de protagonismo, de respeito, certo? E aí você não vai muito longe, olha nos anos 2000 as novelas que tinham na Globo, por exemplo, e estamos falando de coisas do dia a dia. A novela Da Cor do Pecado, olha como é problemático você colocar o nome de uma novela chamada Da Cor do Pecado. Por quê? Porque esse caráter de sexualização da mulher negra e da cor negra, do negro, do preto, essa coisa, ela surge justamente no período colonial. Isso da cor do... Porque daí é o que acontece. Aí a gente entra num outro aspecto. No dizer assim, que o senhor tinha direito sobre a mulher, sobre essa escrava, e ele podia fazer o que ele bem entendia. E aí você normaliza, você normatiza o abuso e exploração sexual. E numa relação pecaminosa, né? Não, então, você coloca justamente isso. Você coloca que aquela pessoa que tentou ele, não é ele que foi lá e abusou, mas não, ele foi tentado porque ela tem a cor do pecado. Olha, cara, como é problemático. A gente tá falando de novela, cara. A gente tá falando de novela. Mas é que tá no dia a dia das pessoas. Tá na vivência do dia a dia. E é muito problemático a questão desse livro. E aí eu tenho um outro trecho aqui do Gilberto Freire que tá assim, ó, a experiência do bicontinentalismo étnico e cultural, começada há séculos em Portugal, tomou nova dimensão no Brasil. Olha aí, ó. 3 raças e 3 culturas se fundem em condições que, de modo geral, são socialmente democráticas, ainda que até agora permitindo apenas um tipo ainda imperfeito de democracia racial. Ou seja, ele almeja que se tem essa democracia racial no todo, né? E o Brasil impõe-se hoje como uma comunidade cuja experiência social pode servir de exemplo ou estímulos a comunidades modernas. Não, a gente não é exemplo, a gente não é estímulo para comunidades modernas. Então, assim, é bem...